Dispensación de la Dispensação gracia. da graça. La dispensación de la A gracia. dispensação da graça. Hoy recuerden que hoy es el Hoje, 1 de lembrem-se marzo. que é dia 1º de março hoje. El Lembrem-se mensaje disso. lo predicó desde A un 28 mensagem y ele se pregou no amaneció. dia O sea, fue 28 e a un amanheceu. 28 por la noche. Foi no dia 28 Decía pela hasta un noite 1 de e marzo. foi até 1º de março. Cayó, Caiu. cayó, ¿qué? Caiu no quê? Oye, Olha. hay un viernes. Caiu numa El mismo sexta-feira, o ciclo, mesmo ciclo. el mismo ciclo del O 74 mesmo estamos ciclo de viviéndolo. 74, nós estamos vivendo Cayó un o viernes. mesmo ciclo de 74, caiu na sexta-feira, viernes, sexta-feira. Y E ya para esa fecha já para essa data, se comenzó começou-se en una forma espiritual, de uma forma espiritual, potencialmente, la potencialmente, dispensación del reino. a dispensação do ¿Por qué digo reino. potencialmente? Porque digo potencialmente, porque se estava vivendo en este espacio de nesse tiempo espaço, intervalo de tempo, en donde onde estuvo el esteve o precursor, luego que lo dejaron fuera de la depois que o séptima edad, deixaram do lado de fora da sétima era, estaba en ese espacio de la estava brecha nesse espaço da brecha entre la séptima edad y la edad entre de a la piedra sétima angular. era e a era da pedra angular. Y por eso es que él había E por dibujado isso é que ele en tinha el dibujo desenhado no desenho que mostramos que que nós la dispensación de la mostramos que a gracia dispensação da graça cubrió cobriu desde la edad de los apóstoles desde a era dos apóstolos hasta esa até parte ahí essa donde él parte había daí escrito onde ele Espíritu tinha Santo. escrito Espírito Santo. Todo eso correspondió. Tudo isso correspondeu ou dispensação da graça. pertenceu à dispensação Portanto, da as coisas que se graça. estavam Portanto, levando a as cabo coisas aí que nesse- estavam se nesse fazendo aí tempo durante esse tempo correspondiam correspondiam ou a esa cabiam a essa Bautismo dispensação, en agua, batismo nas todo lo águas correspondiente e tudo o que a correspondia, esos tipos y figuras abarcava esses era tipos la de dispensación de la figuras, gracia. era na dispensação da graça. Ahora, Agora, por cuanto un mensajero porquanto o mensageiro tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, obrando por medio de él en obrando, ese trabalhando através dele E nesse Deus é momento, e eterno. Deus é eterno, momento, Deus Deus é é onisciente, onipresente. por eso es que él cuando dijo Por isso é que quando podia ele irse disse para que ele trás, podia ou podia ir irse para para frente. trás e podia ir para frente, passado, futuro. para Deus não há Ou seja, tempo. para Deus não tem tempo, Tudo é para eternidade. Deus tudo é eternidade. Por lo tanto, quando usted Portanto, oye al quando hermano William você decir, ouve o irmão em William muitas dizendo em algumas ocasiões ou Desde vezes, desde 74 74, começamos a dispensação E do entramos reino e a la entramos era da pedra angular. na era da pedra angular. la persona que no tiene mente A espiritual, pessoa que não tiver ou E tem não mente tem a espiritual revelação, e não tem a não tem a revelação, percepção não tem a profética, percepção coge a letra, profética, pega a e letra isso é o que, e isso é com o isso se que, agarra. com isso ela se agarra Ele com dijo isso, allí e ele falou que a aí dispensação do que a reino dispensação do começou reino aí. começou aí. É exatamente lo É mismo exatamente quando a David mesma dijo, coisa "Agarraram quando mis Davi pies". disse: Cualquiera amarraram podía minhas mãos, tomar esa meus escritura, pés. Qualquer um poderia pegar essa cantándola allí escritura, en la cantando sinagoga ese aí día, na sinagoga viendo a nesse Jesús dia e vendo crucificado. Jesus No, eso crucificado. no se cumplió en él. Não, isso não se Já cumpriu fazem nele. anos Já já faz isso se cumpriu em anos Davi. que isso se cumpriu em Davi. Porque cogían la Já letra, faz anos que isso se cumpriu em Davi, porque pegavam a letra e não el o cumplimiento de esa letra en el cumprimento tiempo dessa letra no correspondiente tempo que correspondia ao la realidad que de lo que cabia à profetizou realidade hoy. daquilo que Davi profetizou lá. Y se comienza E começa-se a predicar a pregar, como cuando Jesús como quando Jesus fue foi
apresentado diz conforme a lei, de acordo com a lei. E se lhe apresentou conforme a lei um par de codornas e pombazinhas para apresentá-lo para o Senhor, 2 pombozinhos para circuncidar a criança, conforme a lei, de acordo com a lei. Quando se abre a dispensação da graça, não se faziam, se realizavam os sacrifícios dos animaizinhos, porque isso correspondia à dispensação da lei. Porquanto Israel não recebeu o Senhor na sua primeira vinda, vejam, ainda tem os olhos fechados, e se chegasse o templo a estar aí, ainda estariam sacrificando animais. E é a mesma coisa que tem acontecido com os gentios. Quando a dispensação do reino, nesse começo, enquanto estamos nesses corpos, ainda que é a introdução ao milênio, onde a dispensação do reino, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, começar de cheio, então, mas que começa nesse entrelaçamento do reino dos gentios, começa a entrelaçar-se. Estando nesses corpos, começa a entrelaçar-se a dispensação do reino com esse reino, com corpos glorificados e eternos. Ou seja, que na dispensação do reino, desde que ela começa, não se pode ter os tipos e figuras da dispensação da graça. São tirados, se tiram. Já só com esse pequeno detalhe, porque tem um monte deles, um monte de ângulos, mas apenas com só esse detalhe, já te indica isso e te mostra que a dispensação do reino não pôde começar em 74. Porque todavia em 2018 ainda se estava batizando e todavia ainda nesse tempo, durante esse tempo, o irmão William dizia que ainda estamos na dispensação da graça. O que é que você vai fazer com essas palavras? Vai colocar elas no lixeiro? Deus aí já tinha mostrado para o mensageiro todo o quadro. Porque foi gradativamente, Deus foi lhe mostrando gradualmente, e aí Deus então lhe abre o quadro inteiro, completo, todo o quadro, e diz, ainda estamos na dispensação da graça, todavia estamos na dispensação da graça. Breve se fechará a porta da dispensação da graça, e você vê que ele põe, o irmão William disse que em 74 começou-se a dispensação do reino. Eles falam assim, mas não entendem o porquê, o motivo que ele falou dessa forma, desse jeito. Aparentemente uma contradição, mas não existe contradição aí, porque nesse tempo, durante esse tempo, estava nascendo um instrumento que Deus estaria usando nessa dispensação. E ele tinha que falar dessa forma, desse jeito, porque estava mostrando, representando, tipificando o que seria o mensageiro nessa nova dispensação. Ele tinha que colocar um precedente aí. Veja, 80 dias depois nasce esse instrumento. E 50 dias depois que ele se vai em 2019, 50 dias depois que ele vai, parte em 2019, é a data do nascimento desse instrumento. Agora veja que quando ele falou, tudo isso que estava acontecendo aí tinha que ser falado para que ficasse registrado o que seria essa nova dispensação quando estivesse começando, o qual ela teria um mensageiro dispensacional. Porque quando você consegue identificar, olhem, a revelação maior que Deus nos deu neste tempo tem sido, primeiro,
ter identificado esse anjo que era diferente dos outros. Segundo, ter identificado o arcanjo Gabriel. Com essa identificação e colocá-los no lugar que corresponde e adequado, aí o quadro se te abre ou se lhes abre e não está colocando a esses instrumentos no lugar equivocado, errado. Se o irmão William dizia que todavia estávamos na dispensação da graça, tu não podes colocá-lo dentro da era da pedra angular e da dispensação do reino, porque aí não... Animais aí não são sacrificados, não se sacrificam animais aí, nem se realizou esse labor, esse trabalho. Jesus entrou por esta porta ao lugar santo. Agora vejam que a porta é Cristo. Porque se sacrificavam animaizinhos no pátio, no átrio, vejam. Mas para entrar no templo, no lugar santo, tinha que entrar por essa porta. E para entrar na dispensação do reino, é necessário entrar por uma porta na qual ela é aberta e entra-se aí não com os tipos e figuras de animaizinhos, nem tampouco com batismos nas águas, nem com Santa Ceia, nem com lavatórios de pés. Entra-se na dispensação do reino para se obter as bênçãos contidas aí, que estão aí. Já é a realidade. Agora, isto, do qual muitos estão enrolados nisso, embaralhados. Para os escolhidos de Deus, não estamos enrolados nisso, senão que quando foi dito para o irmão Branham, não deixe que se enrole a tua linha neste tempo, ou nestes tempos. Tem um grupo que ficou com esse montão de rolo aí, que até tem que passar, coloca pela boca, pelas orelhas, estão todos enrolados, porque ele tem um monte de fio aí enrolado. Um monte de fio enrolado, um bolo de fio enrolado, mas os escolhidos foram subidos ou subiram, elevados a esse lugar que lhes foi mostrado nessa visão. O que lhe foi mostrado nessa visão, e são colocados aí, e então, o que é que o irmão Branham estava escutando aí ou lá, o que nós estamos escutando hoje. Aí ele esclareceu tudo, ficou tudo claro, viu tudo o que estava acontecendo, ele escutou os trovões, sobre o que se estava falando aí, estava em um idioma desconhecido, mas nessa dimensão se entende. Porque estava em um idioma desconhecido, porque ele sabia, ele falava inglês. Mas quando sobe até aí diz, espere um pouquinho, isso aqui é outro idioma, esse idioma é espanhol, o idioma do amor. É a grande vitória no amor divino. E quando ele sobe, vê que ele vê tudo o que estava acontecendo aí. E diz... E por que aí? Diz, não é escritural. Não é escritural, não está na escritura. Quando tu ores ou orares, entra na tua câmara secreta e aquele que te ouve em segredo te recompensará em público. Ou aquele que te ouve em secreto, quando ele lhe mostra que é escritural, escriturístico o que estava acontecendo aí, é que iria ser palavra sobre palavra, palavra sobre palavra, tudo era escritural o que ele estava vendo aí. E quando ele entra, aí diz, o que ele me disse ou me falou, o que ele escutou, ele escutou o nome. Em um extrato, ele diz, podemos ler por esses dias, onde ele diz, se tem um nome aí, deve ser de alguém. Não pode existir um nome se não tem alguém que o tem ou o leva. É como que tu estás em um lugar que é o teu escritório, tu não vais colocar um nome aí de alguém que morreu. Se põe ou se coloca o nome da pessoa que está viva. Agora, sobre todos os seus bens o porá. Diz que assim como eu venci e me tenho sentado com meu Pai no seu trono, ele diz que fará assim
do mesmo jeito com o vencedor. Cada um venceu no seu tempo, mas o vencedor do último dia, do dia postreiro, juntamente com os vencedores do último dia, que são os escolhidos, eles também recebem esse nome. Agora, por que é que a fé de rápido somente será para aqueles que compreendam, que entendam, que creiam, recebam, e Deus lhes vai abrindo o entendimento, porque nem todos de uma vez só vão receber, mas creem. Para eles. É a promessa que Deus faz aí em cada recompensa. É para vencedores. Diz vencer as coisas do mundo. Página 115 do livro dos selos. São vencedores. Agora, quando ele diz que ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá daí, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. Agora, se Deus fez, se Deus fez a Jesus, procura isso aí em Atos, capítulo 2. Vamos ver se quem encontra primeiro. Na internet, na Bíblia, aquele que não a tem. Hechos 2, vamos ver se é aqui. Vamos ver se é aqui em Atos 2. Diz, 2:36 diz, saiba, pois, certissimamente toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro obteve a revelação e lembre-se que ele tinha as chaves do reino, Pedro. Diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é ungido, o ungido, o Messias. O fez Senhor. E diz, ao ouvir isto, compungiram-se de coração e disseram para Pedro e aos apóstolos, varões e irmãos, que faremos? Pedro lhes disse, arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo. Olha, mas aí já está lhes dizendo, aí, essa revelação tão grande ou grandiosa, a qual tinha dito que essa pregação que Deus tinha feito, o tinha feito Senhor e Cristo. É a mesma coisa que fala em São Mateus capítulo 25, onde diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo ou a seu tempo? Se acharem isso por aí, em verdade, eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá, ou seja, o vai pôr, o porá como Senhor da casa, o Senhor da casa. Agora, se na primeira vinda do Senhor, Deus esteve glorificando o seu nome, porque ele diz, Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu disse, o tenho glorificado e o glorificarei outra vez ou mais uma vez.
Ele no Monte da Transfiguração estava lá, veja, uma nuvem de glória o cobriu. E diz que o seu rosto se fez outro. Aí está a adoção de Jesus, mas existe um acontecimento, um evento que iria estar acontecendo com a adoção desse instrumento e com a dos filhos e filhas de Deus, a qual, e nisso tinha que estar o nome de Deus aí para que fosse adotado esse filho aí ou lá, ou seja, Jesus, na sua primeira vinda. E na sua segunda vinda, é a mesma coisa, tudo corre ou vai em paralelo. Se ele sobre todos os seus bens ele o porá, então esse tem que ser esse oitavo filho de Isaí, que ele diz que não falhará, o que lemos faz pouco tempo. Não, aí não falhará. Ou seja, de uma pessoa que não tem nem... Alguém está chamando aí, uma pessoa que não tem. Não tinha a ver com nada disso que estava acontecendo aí, na casa. Estava por lá pastoreando ovelhas. Estes dias eu dizia para minha esposa, olha só, falava com a minha esposa, olha, tantas pessoas que existiam aí, ou estavam aí, que poderiam ter estado em todos esses percorridos durante esse tempo, porque existiam pessoas que faziam esse trabalho, mas tinha um que tinha que realizar, que fazer um labor, um trabalho, e qualquer um poderia dizer, pois se fosse de Porto Rico, poderia pegar aquele que era o que se dedicavam a isso, a fazer isso, e vem e pega um rapaz aí que ele sabe trabalhar com martelos, pregos, madeira e fazer coisas de construção e coisas de carpintaria para colocá-los, ele para gravar as mensagens com uma câmera, e ele não é técnico. O que é que Davi sabia de dirigir um reino? Sobre dirigir um reino. Veja, não é daquele que quer, nem daquele que corre. Qualquer um poderia dizer, tu não és qualificado para isso, Davi. O que tu sabes é pastorear ovelhas aí. E limpar a área onde estão as ovelhas e pregar, lutar com tudo isso. Sempre está sujo, sujas aqui, sujas-se lá, e tu sempre estás todo... cheirando mal, porque imagina isso, Deus estava treinando ele aí com isso. Ele matava leões, matava ursos, matava todas as feras que se opusessem ou ficassem se opondo na sua frente e fizessem mal ou dano a alguma dessas ovelhas. E assim é o leão da tribo de Judá hoje, o Davi de hoje. Se tocarem numa ovelha dele, vão ter as consequências, porque ele vem como leão da tribo de Judá. Vão se haver as consequências, e por todas elas é porque ele vem a buscá-las, protegê-las, sob a cobertura das suas asas, porque são os ministérios de Moisés e Elias, os quais trazem cura, sanidade, saúde. Agora vejam, como Davi não estava no cenário, no quadro aí, e um evento, acontecimento tão grandioso como esse, ungir uma pessoa como rei, eu fico imaginando, eu fico pensando nisso, imaginando essas pessoas estavam aí caladas aí, mas uma coisa que... espetaculares aí. É por isso que diz, não olhe a sua aparência, que elas estavam... Era um show isso, elas estavam espetaculares, eram uns galãs, né? Ou seja, pessoas, qualquer um diria, uau, que coisa. Isso tem que ser com uma pessoa iguais a essa, ou como essas aí, ou como essa, porque este aqui reúne os pré-requisitos, as qualidades, olha a forma que está vestido e como fala, quão eloquente. Não olhes o seu parecer. Não, este não é. Não tens mais um depois que passaram os 7? Eu tenho um por lá, por aí. Está pastoreando ovelhas. E
Estão entrando os caminhões de pedrinhas, de pedras. E vejam, com pedras. Pois vejam, não vamos nos sentar até ele chegar aqui. Agora vejam que aqueles que aparentemente eu fico imaginando que eles ficaram falando que tem que trazer Davi, deixa que ele o veja, ele vai se desiludir. Deixa que ele o veja, e aí certamente ele vai olhar para mim rapidinho, porque bem melhor que eu estou vestido. Não sou eu, o outro, não sou eu. Ele nem sabe falar, está todo maltrapilho, deixa que ele venha. Se conosco não impactou, ele vai ter uma grande surpresa quando aparecer esse rapazinho aqui. Olha, ele apareceu. E como era, Davi era um homem conforme o coração de Deus. Deus o viu perfeito, o viu impecável. Este é ele. Mas humanamente não pode ser esse. Vejam o que Deus para Deus é, o que para Deus é perfeito, para o ser humano é loucura, é imperfeito. E buscam todo tipo de erro. E assim é com os filhos de Deus. Para o mundo, talvez até para a família, veem que este não pode ser este não pode ser um escolhido por todas as coisas que fez, por exemplo. Deus olha o coração de cada pessoa, vê as intenções que tem aí dentro, porque ele esquadrinha tudo. E ele vê cada coração. E quando ele olha, ele está olhando, e ele está olhando se ele mesmo está se olhando. Você sabe o que é isso? O que significa isso? Por isso é que nem todos estão aí dentro com ele ou junto dele no lugar santíssimo. São aqueles dos quais estiveram desde o princípio, desde o início com ele, mas que tinham que se manifestar para que Deus então Deus recebesse deles todos esses atributos que ele expressou de amor, de misericórdia, a sua graça, seu perdão e todas essas coisas. Tal como aconteceu com todos os das eras e também os do Antigo Testamento, os quais faziam os seus sacrifícios, mas isso apontava, mostrava a esse sacrifício que iria estar se realizando, fazendo mais adiante, que era para tirar completamente, inteiramente os pecados deles. Agora vejam que chega-se ao tempo onde, bom, tem-se que tem-se que viajar, vem para pega uns diazinhos de férias, de férias. Eu sempre lembro desse dia, eu estava lavando um dos carros para ele, e ele saiu. Eu estava pela parte de trás do carro, era um carro cinza, e eu estava secando ele pela parte de trás. Benji, vem aqui. E nos encontramos aí na metade do caminho, debaixo da escada, aí nós nos encontramos, ele me disse, nós vamos para que tu venhas junto comigo numa viagem, mas agora estão saindo os caminhões. E a pessoa humanamente vê isso e diz, como é que vai levar uma pessoa que não sabe lidar, trabalhar com isso? Agora vejam como Deus estava preparando tudo. E ele estava aí mostrando-lhe toda essa era e dispensação que ele iria estar mostrando-lhe e falando-lhe, vamos dizer assim, que ele percorreu ou andou pelo seu reino, assim como Elias levou Eliseu, e o levou, percorremos
Fomos até a Suécia ou a Suíça, Israel, Alemanha, França, nós fomos, Paris, Canadá, também fomos para o Canadá, América do Norte, Centro-América, América do Sul, o Caribe. Deu-se um percorrido por todo esse tempo mostrando-lhe o reino. Agora, vejam vocês como as coisas vão se cumprindo de uma forma tão simples, que quando a dispensação da graça já chega ao seu final, ou vem chegando ao seu final, onde ele diz que a porta da misericórdia de Deus, que é Cristo na sua primeira vinda para entrar na dispensação da graça, estava se fechando e que algum dia iria se fechar, para que depois ele diz numa outra mensagem, depois disso, ele tomaria o título de propriedade, o abriria no céu, traria para a terra, o entregaria para o homem para que o coma, e então realize, faça a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue. E então ele diz que aí estaria dando-lhe a fé de rapto para o povo aí. Se isso tivesse acontecido em 63, porque aqueles que ainda creem que no irmão Branham tudo foi falado, que em 63 se falaram os trovões e tudo isso, então por que tu estás aqui? Não, que em 74 começou-se a dispensação do reino. E a era da pedra angular, e porque tu estavas te batizando em tal ano, e porque todavia se faziam batismos em 2018, olhem, a pessoa tem que mostrar essas coisas, mas tem que tratá-los como crianças, talvez. Por algumas vezes, em algumas ocasiões, Deus permite que se falem certas coisas, nas quais... Aí, logo em seguida, o que o anjo falou para o irmão Branham, logo em seguida, não ensine as coisas para os bebês pentecostais, mas veja como ele permite falar certas coisas também, porque todas essas coisas são o ABC. Já para nós é algo tão e tão claro que poderíamos dizer, mas houve alguns que, mas veja, porque rapidamente não nos das tudo, já porque desejamos irmos. Lembre-se que a terceira etapa é para os 3 grupos. E o povo hebreu também receberá a bênção que lhe pertence, que corresponde a eles. Portanto, se fala, em uma mensagem você pode ver que a maioria vê os 3 grupos aí identificados. Crentes, manufaturados, incrédulos e incrédulos, ou seja, crentes, as fátuas e os incrédulos. Mesmo que os manufaturados eles colocam aí como um só grupo, ele coloca os manufaturados como incrédulos. Mas tem um grupo que são virgens, as fátuas, as quais vão obter vida eterna. Esses que seus nomes são apagados, esses são esses que caem no grupo de incredulidade dos incrédulos, ou seja, que estavam no grupo das fátuas, mas ao serem manufaturados, automaticamente caem no grupo dos incrédulos. E os nomes desses são apagados. E aqueles que têm alguns que não estavam escritos. Agora, é por isso que se fala, muitas vezes se fala coisas para que fique registrado que se falou isso e que depois não podem dizer, a mim não me falaram nada. Se está desmiuçando tudo. E se lhes está mostrando o porquê, o motivo de tudo que se esteve realizando, fazendo nesse tempo da mensagem que trouxe essas boas novas, o arcanjo Gabriel, tudo foi mostrado o que seria aí, o que aconteceria aí depois dessa dispensação que iria começar, mas que se estava fazendo esse percorrido, chamando e juntando os escolhidos, e depois você vê, mas se os recolhe com a mensagem, como é que depois, na beira da praia, tira o bom? Ou seja, que com isso se recolheu o trigo e o joio. É assim mesmo.
Mas ele não podia realizar a segregação no seu tempo também, como não foi permitido isso nas eras, porque podia ir-se aí um bom matinho, poderia ir aí arrancando a erva, deixe-os crescer juntos, e no final, como é que a pessoa vai perceber no final? Pelo seu fruto. Quando estão crescendo, tu vês tudo, mas espera um pouquinho. O que é trigo aqui e o que é joio aqui? São tão parecidos, crescem até se entrelaçando. E são tão iguaizinhos que até o joio brilha mais. Mas quando diz, vamos dar o fruto, quando diz assim, vamos dar o fruto, por exemplo, o mato ou erva, e uma mata, uma planta de milho. O milho se parece muito o milho. Os espigos, e tu vês o milho de momento, o mato verdinho aí, a planta verdinha aí, quando vem, o trigo vem, ou dá o trigo, este deu fruto. E este não deu fruto. E também tem frutos que não são bons. Também podem ser comparados com isso ou assim, mas aí é onde se realiza, se faz a colheita. Quando se vê o resultado desse fruto ou dessa mata, se vê o resultado no fruto. Este é trigo. Pelo seu fruto o conhecereis. Mas nenhum das eras podia fazer isso. Não tinham chegado na etapa de amadurecimento, não tinham dado fruto pertencente à era. Cada um chegou na sua era, mas para a era da pedra angular, e os pertencentes aí tinham que dar um fruto especial. E o anjo vem, e então já quando ele diz, bom, fala, diz ao povo, já então a voz de Deus é dada por outro instrumento. Fala ao povo, fala Miguel, fala aos ministros, fala isto. E ele me recalcava e fala assim, tal como eu estou te dizendo. E depois, quando eu lhe respondia aquilo que eu tinha feito, reportava a ele, olha, irmão William, o que eu fiz. Porque depois ele viu o videozinho, quando se cancelou, foi cancelada. Olha, quando se fechou a embaixada, foi fechada, muitos tinham dito que isso era uma ideia minha. Olhem o que o diabo, usando esses instrumentos, os seus instrumentos, são tão descabelados que se atrevem a dizer uma coisa como essa. Estão chamando o próprio profeta de mentiroso, e é quem dizem que amam, porque não entendem o que são as mudanças de dispensação e as mudanças de era. Se o deixam, eles continuam, se deixarem, ficam com esses mesmos rudimentos e continuam o tempo todo da vida com isso, ou seja, sempre ficam com o anterior e não se adiantam ou seja, ficam com aquilo que ele disse, que em 74 se tinha começado a dispensação do reino, e não vêm, não se adiantam na revelação, porque não têm percepção profética e não são chamados para estarem na era da pedra angular. Olha, é tanto assim, e nem na dispensação do reino, é tanto assim que Deus não vai lhes permitir a eles de desfrutar esse reino, porque os ressuscita depois, após o milênio. Fostes incrédulo ao meu mensageiro, fostes incrédulo às promessas que eu trouxe, que seriam pertencentes a essa dispensação, pois agora tu ficas esperando que passem os 1000 anos, passem, e então no fim te levantarás de novo e serás julgado. E se não cruzou a linha, se a pessoa não cruzou a linha, pois muitos vão entrar por aquilo que fizeram a favor dos escolhidos, outros vão entrar na eternidade por causa de um familiar que tenha pedido por essa pessoa, porque muitos vão ficar surpresos. Não pensem, não creiam. Mas eu, depois que eu fiquei contra tudo isso que eu falei tanto, mas por que vão me dar a oportunidade
Olha, espera, tu tens um irmão, tu tens uma filha, tu tens um pai que pediu por ti. Assim que, por um borrão, uma contagem nova, tu entras na eternidade. O que se pode dizer? O reino de Deus é eterno, mas vejam que a dispensação do reino termina no fim do milênio, e depois entra essa nova dispensação que é a eterna. Tal como ele escreveu aí, dispensação, e escreve eternidade. Seria número 8. Também diz, mas ouve, vem este dizendo, e ele disse nessa mensagem, nesses que são apenas 7 dispensações, vê, se fecham, trancam-se, não veem mais além disso. É como quando aquela vez eu li do escrito que ele diz aí que anotou o 6º Elias. Não, que esse não. Não lutem comigo, lutem com ele, esses são os seus livros. Ele escreveu isso aí. Agora olhem todos os que saíram pulando e falando pestes, coisas ruins e coisas, blasfemando, falando muitas coisas por causa desse comentário. Mas eu não falei isso, quem falou isso foi ele. Agora Deus permite muitas coisas. Quando ele disse lá, você quer dizer para mim que Jesus fez isso e isso a propósito, propositadamente? Sim, Senhor, ele escreveu isso aí e foi falado, se falou. Agora para nós não tem nenhum problema também. Porque ele não disse, bom, seria o segundo Moisés, mas se contamos com Jesus, seria o terceiro. Porque em Jesus estavam todos os ministérios. E o que de Elias? Como Elias fica? Pois se contarmos Elias e Jesus como um dos ministérios de Elias, bom, então seria o 6º, o 5º Elias seria o... Mas senão não temos nenhum problema, vamos deixar com 5. O 5º seria o 6º, mas isso não foi eu que escrevi, foi ele. Ou seja, que as coisas do programa divino somente as podem entender e ver esses pelos quais ou através dos quais em cada era e em cada dispensação ele vem selar através desse mensageiro. E na era da pedra angular não seria uma exceção à era da pedra angular. Por isso você pode ver que uns entendem, uns compreendem e outros não. E uma pessoa pode dizer, e pode mostrar, e pode ensinar de uma certa forma, ou jeito, e não veem. Aí é onde o irmão Branham, quando ele diz essa grande escritura da página 80, diz aí é onde dá vontade da pessoa ir meter-se num lugar bem escondidinho e diz de chorar de alegria. Como é que ele fala, se vocês tiverem isso aí? Não, você não tem assim a vontade de ir-se, mas ele fala isso por o grandioso ou grande que é que a pessoa possa ver. E a pessoa olhar e ver pessoas que não entendem, que não compreendem. E a pessoa diz, mas tu não percebes que tu vais diretamente para a grande tribulação? E quanto mais os dias passam, mais eles se afirmam nesse lugar e muito mais atuam para esse lugar. Ele diz que para os que vão para a grande tribulação, ele diz que tem que lutar por isso. Não pensem que isso é fácil, não pensem que isso é fácil, eu creio que isso é fácil. Tem que ser lutado para ir à grande tribulação. Deus não quer que nenhum ser humano sofra. Porém, Deus é justo e essa é a página 80. A pessoa diz, irmão, você não tem o desejo de ir orar num cantinho, se distanciar no cantinho para orar, ou seja, para a pessoa se expressar, falar dessa forma, porque uns choram de tristeza e outros choram de alegria, de regozijo. Ele também pôs isso numa parte onde ele diz que enxugará toda lágrima. Mas como que toda lágrima se já estão na eternidade, ou seja, com corpos eternos? Bom, se tiver que chorar nesse corpo, se pode chorar, mas de alegria. Se tem que comer, podemos comer. Se tem que dormir, podemos dormir. Mas se não, tudo bem, não temos problema. Porque é um corpo no qual
onde não tem limites, limitações. Agora, tudo o que esteve acontecendo nesse tempo, vejam como agora, dentro da dispensação do reino, podemos entender e ver cada mensagem que falou o nosso irmão William, que falava de que estávamos na dispensação do reino, de que em 74 tinha se começado a dispensação do reino, e quando a pessoa vê todo o quadro, o cenário, entende quando é que na realidade ou na verdade se começou a dispensação do reino. Com a ida desse mensageiro e o começo de um ministério, o qual ele estava preparando todo, cuidando em todo momento, estava preparando tudo, cuidando em todo momento, para que já nessa etapa, na qual ele já iria começar esse ciclo divino, tal como Jesus começou lá, o ciclo messiânico, já para isso, já... Ele então se poderia ver, se poderia ir, não poderia ir-se ou partir entre 63 e 74. Porque, vejam vocês, tinha que tudo tinha que estar refletido, tudo tinha que ter uma representação, uma representatividade. E não podia ele ir-se, não podia ir-se até que crescesse e chegasse nessa etapa de amadurecimento, de ser adulto, para que quando se fechasse a dispensação da graça, já estivera maior, grande. Não podia em 77 ter terminado ou haver terminado a dispensação da graça, porque o irmão Branham disse que a dispensação, a sétima era de Laodiceia, terminava em torno de 77. Mas Deus, o que Deus fez foi que ele diferiu, postergou. Fala-se diferiu? Ele difere ou posterga para mais tarde a ira, porque era tempo para que acontecesse o juízo divino. Mas por quanto faltavam os pertencentes ao lugar santíssimo, então esse chamado, quando foi feito, mas vejam, não se apresentava, ninguém se apresentava, não podia sair do trono de intercessão até que entrasse esse último escolhido, até que o lugar santíssimo estivesse construído. E o que é o lugar santíssimo? São as pedras vivas, escolhidos de Deus. Esse é o lugar santíssimo. Não estava construído, não tinham sido amadurecidos para formar parte, eles mesmos formarem esse lugar. Olhem, em um desenho que ele fez, eu creio que cheguei a mostrar ele fez uma pirâmide e colocou nela as etapas e desenhou nela pedrinhas angulares. Muitas. Ou seja, cada uma formando aqui uma pedra, e dessa pedra saíram 2, 3, 4, 5, e dessas 5 saíram e as desenhou. O que formou essa pedra angular? Pedrinhas angulares. Foi formada essa pedra angular por pedrinhas angulares. Nós, portanto, tu não podias dizer aqui, ou nesta aqui, não podias dizer aqui, nessa aqui, que, ou, vamos falar isso, já que nós tocamos nessa parte. O irmão William estava neste tempo, ou nesse tempo aqui. O irmão William estava nesse tempo aqui e esteve nesse entrelaçamento do ministério do precursor. O precursor que ele trouxe na sua mensagem o que seria a segunda vinda do Senhor, o que seria o sétimo selo, o que seria esse anjo diferente dos outros.
Mas, porquanto em 63, todavia ainda esse ministério e esse instrumento não tinha nascido, tinha que se ter uma representação aí desse anjo, qual foi nada mais e nada menos que o arcanjo Gabriel. Agora, olhem isto. Se em 74 que esticou-se ou foi estirado até o 77, que chegou até o 77, vamos dizer que na sétima era, em termos de profecia, terminou em 77, em se tratando de profecias, mas que tem um espaço, um intervalo de tempo, onde Deus estaria chamando os pertencentes ao lugar santíssimo. Ele não podia dizer que estava se entrando no lugar santíssimo, na era da pedra angular e dispensação do reino, se todavia não estavam os pertencentes a essa era e a essa dispensação. Não estavam aqueles que formariam essa pedra, colocando-a em desenhos ou desenhando elas. É como que aqui está a porta da dispensação do reino. E como ainda não estava construído, nesse tempo, entre a sétima era, que é a parte onde ele escreve Espírito Santo, quando ele termina o seu ministério, então tem uma porta aberta no céu, que é Cristo, sempre Cristo é a porta, e então aqui estão todos os filhos de Deus, e tudo que se tirou foi tirado das eras de diferentes, diz que a noiva é tirada das denominações diversas, ou seja, que muitos tinham saído da metodista, outros dos luteranos, outros dos pentecostais, outros não eram nada, mas estavam aí, o mundo, e foram colocados aqui. Vamos dizer que isso aqui é o beiçal, a beira. Estamos na beira, tirados da beira, estamos na beira. Mas o que é que acontece na beira? Na beira se supõe que se faz a separação, a segregação na beira. E não corresponde, não cabe ao sétimo anjo, e ele se vai. Não cabe ao arcanjo Gabriel, e se vai. Então tem uma porta aí, que é a segunda vinda do Senhor, onde é quem faz a separação. Tu ficas no lugar e começas a escolher. É este, ou seja, tu começa a olhar aquilo que falamos da agorinha, começas a olhar o coração, não olhas a aparência, olha o coração. Passaram 7, não, estes não são estes, um meio assim mal trajado, o outro peludo, todo desmiuçado, este aqui, este atravessado, o travesso, é este o travesso, tu vem pra cá. E ele começa a tirar e a colocar as pedrinhas aí. Vem pra cá, fulano. Vem pra dentro. Vem tu. E o coloca pra dentro. Vem tu e o coloca pra dentro. Até que chegar o momento em que, essa porta se fecha, é fechada. O que foi que aconteceu aqui? Ficam, Senhor, abre-me, Senhor, eu quero entrar aí, eu quero pertencer a esse lugar também. Bom, tu não dizias que tu já estavas aí? Tu não falavas assim? Me dá disso, mas tu falavas isso, que já se tinha entrado em 74. Agora tu entendes? Mas já vão entender já bem tarde, já tarde vem entendê-lo. E como não podem entendê-lo antes, sabem por quê? Não podem entendê-lo antes? Porque não pertencem aí. É por isso que continuam buscando nas mensagens, rebuscando e rebuscando nas mensagens para justificar a sua incredulidade. Para justificar e Deus então ter o como julgar a cada um, a cada qual, conforme falaram, conforme como eles agiram. Tu dissestes, eu disse isso. Não, mas é que aqui diz isso aqui, assim. Isso é a tua interpretação.
Tu tinhas que vê-lo com a interpretação que Deus deu para ela. E o único, quem unicamente pode abrir esse mistério é um profeta. Portanto, te cabia a ti escutar o que este mensageiro trouxe e disse que seria a fé de rapto, que seria esse recolhimento desses escolhidos, dessas pedras vivas, para colocá-los na era da pedra angular e dispensação do reino. Isso é o que hoje estamos vendo que está acontecendo. Não que vai acontecer, irmão, isso está acontecendo hoje, agora, agorinha. Deus está chamando pedras vivas, filhos de Deus, escolhidos de Deus, tirando-os daqui e colocando-os na pedra angular. E já vamos muito adiantados, bem adiantados. Já faltam algumas pedrinhas para serem acomodadas. E uma vez que já estejam todinhas aqui ou aí, então já essa era, esse lugar santíssimo, fica terminado, finalizado. Porque estiveram sendo preparados com a mensagem e chegaram nesse amadurecimento. Ou seja, vejam vocês como aí é onde se começa, o Filho do Homem começa a fazer essa segregação. É este aqui, é este aqui, é este. E então os coloca no lugar ao que pertencem. Outros não, esse não pode ser. Voltam-se para trás. Voltam para trás e ficam onde está o trono de Satanás. E porquanto ele precisa de instrumentos, a quem ele vai usar? A esses que voltam para trás, regressam. Ele não disse que quando saiu esse espírito dessa pessoa, diz que voltaram 7 piores do que o que ele tinha. Estava tudo vaziozinho. Vaziozinho, aparentemente sentem um vazio porque ele foi embora, mas não foram cheios da plenitude de Deus. Portanto, esse espírito de erro os toma, os pega ou os toma, porque em outros lugares isso é uma outra palavra, pois os toma. Aqui em Porto Rico, recolher e tomar é a mesma coisa. E os usa como instrumentos para então combater e não se dão conta ou percebem até que esse espírito os deixa. A mesma coisa aconteceu com Judas Iscariotes. A Judas Iscariotes, vejam, esse espírito entrou nele, o representou aí no bocado, esse espírito de erro, esse espírito de traição, entrou no lugar onde correspondia que entrasse, ou seja, esse lugar da alma, que correspondia à alma, onde a alma ia ou iria. Agora, olhem que depois, onde a alma estava, depois sai esse espírito e diz, o diabo deixou, então veio arrependido, voltou arrependido, percebeu aquilo que ele tinha feito. Por isso que uma pessoa não pode, uma pessoa que está ungida pelo diabo, jamais ela vai ser reconsiderada, se recapacitar. Agora, tudo isso está se repetindo porque tudo é paralelo ao tempo do cumprimento da primeira vinda do Senhor. Assim que hoje é um dia muito especial, importante, no qual, nele, desde ontem, por todos esses dias, porque foi aí o começo de uma etapa no programa divino, onde sempre se começa com o nascimento. E depois disso, vejam vocês como Deus permite que Deus permite que depois de 80 dias, desde hoje, se fizerem a conta, eu creio que são 80 dias ou por volta de 80 dias, depois então nasce o instrumento. E isso é algo muito importante porque isso está mostrando aí a libertação aos 80 anos da vida de Moisés com o povo hebreu. E aos 120 anos
que vieram a ser 3 ciclos de 40 anos na vida de Moisés, houve esse tempo de entrar na terra prometida. Agora lembre-se que em 1906 começou a era de Laodiceia. 80. E já estamos próximos de chegar a 120 anos, que nos resta. Nos resta pouco tempo, mas se somamos os anos de atraso que o calendário tem muitas coisas que para Deus já se cumpriram, se estão cumprindo e vão se cumprir. Ou seja, que Deus tudo vai ver pelo seu calendário profético. Mas, falando em termos aqui dos nossos, com as nossas palavras, pois já falta pouco tempo, falta pouco. Que estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos e muito na expectativa, em alerta em tudo, porque tanto na vida de cada um, na parte espiritual e na parte física e também no mundo, como o mundo está, que nós vemos agora umas eleições nos Estados Unidos e tudo isso pode marcar algo muito importante aí, porque se falou através do reverendo William Branham de que os Estados Unidos iria ser dirigido por uma mulher e pode se cumprir literalmente como uma mulher ou também pode ser como a Igreja Católica ou as duas. Como fosse cumprir é a forma em que Deus já tinha visto isso. Ou seja, que estamos vendo que tudo isso está se movendo, indo para essa direção e ao mesmo tempo vemos como Deus também está colocando já, assegurando os seus filhos e lhes está preparando para receberem a sua adoção. Agora, ainda agorinha, falamos algo que depois, talvez no de sábado, possamos abundar um pouquinho mais com os livros, mas aí tem muitas coisas das quais o irmão Branham esteve ouvindo e escutando, que ele não as podia dizer abertamente porque haveriam imitadores. Então, e se ele falasse, dissesse a forma e tudo isso, levantavam-se imitadores, o qual ele disse que imitar a Moisés, ver a morte imitar Moisés, e hoje é morte espiritual, escreveu aí. Assim que se lhes esteve dizendo ou avisando a todos aqueles que estão imitando, que isso é uma morte certeira. Porém, se foi falado que iria acontecer, pois, ora, quando a pessoa vê tudo isso, pois a gente aí vê que tudo está se cumprindo conforme como já foi profetizado. O importante é que estamos seguindo a arca, a palavra, e que somos ou fazemos parte desse programa, do qual ele foi levado a um lugar e viu tudo o que estava acontecendo aí, já numa etapa muito avançada. E que formoso é que quando se chegar a esse tempo, estaremos recordando, lembrando desses momentinhos e podemos dizer graças, Senhor, porque eu estive desde o princípio
e que eu fui ordenado por ti para formar, mesmo que fosse a esquininha aqui da pedra, ou por aqui, ou no centro, ou por aqui, mas eu sou uma parte desse lugar santíssimo. Ou seja, aqui, todos, quando Deus olhe para essa era e olhe para a pedra angular, pois onde você crê que ele vai olhar? Pela porta. De onde você crê que ele vai olhar? Pela porta. E vai dizer, mas se são todos iguais a mim, não está vendo uma pedra, mas dentro dessa pedra angular, que se vê igualzinha por todos os lados, tem pedrinhas dentro dela iguais. Isso foi o que ele viu no coração de Davi, um homem conforme o seu coração. E aí estão os que são conforme ao coração de Deus. E Deus nos está ajudando e continuará ajudando para continuar refletindo essa sétima dimensão e continuar nos parecendo cada vez mais e mais com Ele. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, e neste dia de 1º de março de 2024, o qual se cumprem 50 anos conforme o calendário gregoriano, a todos os países, este aniversário, onde recordamos essa mensagem tão gloriosa que ele pregou lá, a qual depois, quando Deus lhe seguiu dando mais luz, lhe se continuou mostrando tudo que abarcaria essa era de pedra angular e essa dispensação do reino. Tudo o que seria na materialização dessa dispensação. Mas tem que ter um momento onde se está realizando, fazendo uma obra para que fique na história. Ele não vai deixar um tempo vazio sem fazer nada, senão que Deus é um Deus de ordem e que cada coisa Ele a tem na sua ordem. Agora vimos tudo que estivemos falando da agorinha, do que é a dispensação da graça, até onde ela chegou, e onde nós estávamos, onde todos pensávamos, Deus, nós já estamos dentro, que Ele já nos falou isso aí, já estamos dentro, e quando Ele já no final, em muitas mensagens, Ele, desde 2000, quando começaram os batismos, temos entrado nessa etapa, nessa sétima etapa, e não sabemos quando ela vai acabar ou acabe, ou seja, que iria ter um fim. E depois dizia brevemente a dispensação da graça, a porta se fechará. Temos que ir ao passo, no compasso, sempre no compasso da arca, da palavra, para não nos extraviar, não nos estragar. Como dizia ontem, não vai acontecer que quando você chegar, seja ou for rejeitado, porque estará chegando numa dispensação que já passou, mesmo que pense que está ou estivesse em outra. Bom, a mensagem que ele intitulou aí, porque dizia, lhe colocaram o nome novo, mas é a posição da noiva de Cristo. E hoje podemos dizer que estamos já colocados nessa posição. Ou seja, os escolhidos da era da pedra angular, já estamos colocados nessa posição como pedras vivas da era da pedra angular. A posição da noiva no corpo de Cristo, ou seja, seria em tempo presente. Agora podemos dizer plenamente, em plenitude. Estamos posicionalmente no lugar santíssimo, na era da pedra angular. E porquanto estamos posicionalmente colocados aí, vai se cumprir essa palavra que o irmão Branham disse: quando a noiva reconheça a sua posição, o rapto acontecerá. E isso é hoje. Hoje a noiva está reconhecendo a posição no corpo místico de Cristo, a sua igreja, que é na era da pedra angular e dispensação do reino.
temos reconhecido a nossa posição hoje. Temos reconhecido onde nós estamos. Onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. Os escolhidos, colocados na era da pedra angular, ou os escolhidos, que têm reconhecido onde estamos. Aí tem um monte de temas que se pode pôr aí, mas tem um que reúna tudo isso, se referindo a esse tema que ele pregou, que resume tudo isso, nesse dia 28 para o dia 1º de março, porque foi pela noite, não é verdade? Uma sexta-feira pela noite passou para o outro dia, ou seja, aqui, esse dia foi um dia que hoje nós estamos lembrando. Reconhecendo a posição hoje, por aí. Reconhecendo a posição hoje no corpo místico de crentes, sua igreja. Anotem por aí. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem passando um dia feliz, de alegria, cheio das bênçãos de Deus. Hoje é às 10 lá no Chile, porque o irmão Miguel vai viajar pela tarde, assim que estaremos enviando a mensagem também de hoje. Que horas são? E já para pela noite, se estará retransmitindo a mensagem que ele estará vendo aí, mas já pela noite, pela tarde, continuaremos com a programação regular, normal, e então colocamos a do Miguel, hoje vai ser 10, 9 horas de Porto Rico, mas não transmitimos, por isso não lhes falei para anunciar isso, senão que tudo continua normal e pela noite colocamos a atividade normal e colocamos a parte do irmão Miguel junto com a mensagem de hoje, mas eles lá vão ver a mensagem antes. Bom, e este, pois, nós subimos ela logo em seguida. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.